Olá, a gente vai ver uma revisão de álgebra linear, a parte de Gauss, né, a parte de álgebra linear, últimos assuntos vistos na matéria, e com algumas aplicações na ciência da computação. A gente vai relembrar os últimos conceitos vistos. Então, o que a gente viu por último foram os conceitos de espaço vetorial. Espaço vetorial euclidiano, né, que é quando você usa o produto interno para você construir uma geometria ali em cima dele, né. Você tem as transformações lineares, que pode ser do espaço de uma dimensão qualquer para outra de uma dimensão qualquer. Só que, em particular, nós temos os operadores, que quando você faz a transformação de vetores no espaço, no próprio espaço. Tá? E aí, nesses operadores, você vai obter vetores especiais, né, que satisfazem dadas propriedades, que têm valores associados também. Então, um espaço vetorial, ele satisfaz, a gente lembra que a gente satisfaz várias propriedades da soma e da multiplicação por escalar, respeitando a dada estrutura, são em torno de 10 axiomas, né, que a gente viu. E aí, quando você quer ver se você tem um subespaço dentro desse espaço vetorial, basta verificar se satisfaz o fechamento, né, pela soma, pela multiplicação por escalar, e tem um vetor nulo ali dentro. Mas são essas duas operações que é requerida aí, né, no caso do espaço vetorial, a soma e a multiplicação por escalar. E como exemplo clássico, nós temos o plano, que é R2, o espaço que a gente vive, que é o R3, espaços de dimensões superiores, R4, por exemplo, que possa ter você considerar o tempo também, por exemplo, né, aí não vai ser mais euclidiano, mas é um espaço também, espaço vetorial. Temos as matrizes, são as matrizes de ordem m por n, vão ser espaços de dimensão m vezes n. Nós temos os polinômios de grau n também, que são espaços de grau de n dimensões. E as funções contínuas também são pode ser construído espaços vetoriais com elas. Né? Você pode decompor em outras funções contínuas. Então, uma aplicação bem direta disso, que a gente já até viu em sala, né, seria você escrever uma imagem, né, você tem um pixelzinho, por exemplo, né, de uma imagem, é um elemento, aquela cor ali, o espaço de cores de um pixel, é um elemento de um espaço R3. Em particular, né, como você não consegue valores contínuos na vida real, né, na prática e na computação, a gente sabe muito bem que não existe valores contínuos, são discretos, né? Então você tem valores que variam para cada uma dessas dimensões, você tem 256 valores, né, de 0 até 255. Então, você tem três dimensões, onde em cada dimensão você varia valores de 0 até 256, ou 0 até 255. E aí a cor que a gente percebe visualmente é uma mistura dessas cores, uma mistura dessas luzes, para ser mais específico, para ser mais exato. E cores é quando você mistura tinta, né? Luz é quando, enfim, que sai da tela, atinge nossa retina. Então você tem essa combinação, né, de cores que é um elemento, que cada cor é um elemento do espaço R3, do R3. 256 elevado ao cubo, para ser mais exato. E aí você pode tanto combinar vetorialmente, você pode somar, né, componente a componente dessas cores, o azul, o vermelho, o verde, cada um deles. Ou você pode multiplicar por escalar. O que é multiplicação por escalar nesse caso? É aumentar o brilho. Se você tem uma cor, por exemplo, vamos fazer um caso bem bobinho. Por 100, 100, 100. Você multiplica por 2, você vai ter 200, 200, 200. Ou seja, você vai ter mais brilho aí. Então, você tem uma escala de cinza e aí você vai para o branco, né?
Então, a partir desse conceito de espaço fatorial, vem também o conceito de dimensão, né? A dimensão é é o número de vetores que compõem a base. O que é a base? É o menor conjunto de vetores que gera todo esse espaço que você tem aí. Então, para você ter, como a gente já viu, no espaço bidimensional, um plano, precisa só de dois vetores. Ou seja, a dimensão é 2, para gerar todo o espaço. Três dimensões, precisa somente, pelo menos, né, três vetores para gerar esse espaço todo aí. Três vetores linearmente independentes. Né? Então, essa a redução, para você reduzir a dimensão de dados, você precisa fazer uma mudança de coordenada. Muitas vezes é para o espaço de autovetores. Tá? E aí você compensa bastante essa redução sem perder informação. Então, você vai reduzir, por exemplo, quando você faz uma compreensão de dados, JPEG, MP3, para você reduzir, você acaba tendo que fazer uma transformação de coordenada para uma base onde você tem autovalores maiores. Assim. Uma imagem de HD também, você tiver 1920 por 1080, né, a quantidade de pixels, largura e altura, né, isso forma aproximadamente 2.000 pixels, 2 milhões de pixels. Né? Então, essa é a dimensão do espaço que você está trabalhando. Cada, cada dimensão, você tem aquela quantidade de valores lá de 256 ao cubo, quantidade possível de cores ali dentro. Então, é isso. E aí você pode reduzir essas dimensões fazendo uma transformação de base. E bastante necessário para você fazer qualquer operação aí dentro desse espaço é você implementar o produto interno. Porque se você não tem produto interno, você não tem geometria, você só tem um espaço puro. Se você tirar o puro sem noção de ângulo, de tamanho, você não tem nada. E aí, quando você propõe um produto interno, você herda desse produto interno a noção de norma, de tamanho, que vai ser a raiz quadrada do. Por exemplo, se eu faço produto interno de um vetor para ele mesmo e tira a raiz, eu vou ter exatamente o tamanho desse vetor. E a noção de ângulo vem após você introduzir essa noção de norma, de tamanho. O que você faz? Você faz o produto interno entre dois vetores e divide pelo tamanho de cada um. Aí você vai ter o cosseno do ângulo entre eles. E aí, se esse valor for zero, indica o quê? Que esses vetores são perpendiculares, são, são independentes, né? O caso mais trivial é quando você faz, por exemplo, o 1 vezes V1 mais o 2 vezes V2 mais o 3 vezes V3, esse tipo de coisa, é um produto escalar usual, né? Sem, sem alterar a geometria, a geometria que a gente conhece. E aí, quando você tem uma análise de um texto, você vai analisar um texto, né, a partir para captar alguma informação aí, você usa muitas vezes essa questão de produto interno. E aí, quando você compara dois documentos, você faz um produto interno entre eles. Né? Você está calculando um ângulo entre eles. Então, se o ângulo entre eles, dessas palavras, né, a posição e quantidade de palavras, for a mesma, quer dizer que os documentos são idênticos, então o ângulo vai ser zero. Ou seja, os documentos vão ser idênticos. Né? Então, se eles estiverem visualmente assim, perpendiculares, quer dizer que não tem, um documento não tem nada a ver com o outro. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Isso é feito nos motores de busca do Google. Então, quando eles procuram por documentos que produto escalar dessa matemática aí, com palavras, próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais aparece nessa filtragem aí. E, novamente, a transformação linear, ela faz todo tipo de deformação desses vetores. Né? Então, você vai ter uma transformação
de um espaço em outro espaço de outra dimensão, ou pode ser na mesma dimensão, né? Quando é no caso de ser operadores. Ele pode ser deformação, translação, deformação, rotação, todas são transformações lineares. Translação não é uma transformação linear, né? Tem que ser um outro tipo de transformação. E aí os operadores lineares, eles, em particular, eu tenho a rotação, né? Nesse caso aí, essa é a matriz de rotação, né? Então, eu vou poder, nesse caso, usando o operador linear, eu posso mover, girar, aumentar o tamanho desse objeto. Então, posso fazer todo tipo de operação. É, e aí, quando você faz o movimento de um objeto, nesse caso, você está fazendo pequenas rotações, né? Então, você faz várias rotações, várias multiplicações por segundo aí, muitas operações. Então, o conceito central para você reduzir a quantidade de memória que você precisa para armazenar um dado, por exemplo, sem perder informação, o conceito principal disso, ou para você analisar de forma melhor a geometria do problema, é estudar autovetores e autovalores. Tá? E com isso, você vê quais desses vetores que têm a direção preservada, e isso é muito importante para vários contextos. Tá? Então, esses vetores, como a gente viu, ele preserva essa direção. Então, aqui tem uma apresentação visual bem bacana. Né? Você, por exemplo, esse vetor V, ele esticou duas vezes, né, por meio dessa transformação. Ou seja, esse vetorzinho V é um autovetor dessa matriz de transformação A, e o alto valor é igual a 2. Né? Então, a direção preservou. Então, quando você vai reduzir os dados, né, você escolhe os maiores autovalores, os vetores com maiores autovalores. E aí você reduz a quantidade de dados armazenada sem perder informação. Uma aplicação, por exemplo, que é o algoritmo de US$ 1 trilhão, né? O Google ele modela essas transformações ranqueando pelo alto valor, como eu já falei, né? O alto valor maior, nesse caso o alto valor vai ser 1, que é o primeiro que aparece na lista. Tá? E aí ele encontra esse estado estacionário na web aí. Tá? Seria o meio dessa transformação. Então, dessa transformação. E aí, uma aplicação bem interessante é essa com respeito ao reconhecimento de facial, né? E quando você identifica uma face, você está fazendo uma combinação linear de várias faces. Então, você pega várias faces, um banco de dados, com várias faces aí, e você calcula o alto valor e alto vetor dessas faces, dessa matriz com rostos, né? E essas autofaces são faces fantasmas. Elas não existem exatamente, elas são criadas a partir dessas outras faces que existem. E aí as faces, qualquer rosto humano, pode ser reconstruído como uma soma ponderada essas faces fantasmas. Tá? Então é uma combinação, vai ser você está reduzindo a dimensão aí dessa quantidade de vetores aí. E quando você pode ter muito bem usar um espaço de dimensão maior, mas no fundo todas as faces, todos os vetores que você tem, na verdade, eles fazem parte de um espaço de dimensão menor. Então, a partir você calculando os autovetores, você encontra essa dimensão menor aí. Mais ou menos isso que acontece. E em PCA também tem uma aplicação, né, que é a questão de reduzir as dimensões, foi o que eu já tinha falado, na verdade. E se você tem dados com 100 variáveis, por exemplo, é difícil você processar, mas se você tem menos,
você consegue trabalhar melhor, com menos dimensões. Aí o que você faz? Você encontra os autovalores e autovetores, e aí você projeta esses dados usando apenas os autovalores maiores, né? Então, seria esses dois ou três ou um pouquinho mais de autovetores. Aí você vai perder pouca informação nessa questão. Então, resumindo, o que a gente viu foram os espaços vetoriais, né? Então, é usado em, é aplicado em estrutura de dados, né? Onde os dados vivem, tipo imagens, sons, textos, são vetores que habitam espaços vetoriais, de dimensões grandes, né? Bem grandes. Você pode reduzir, né? Por meio desse processo que eu falei. E aí esses espaços vetoriais eles podem ser euclidianos, né? Quando você coloca um produto interno ali dentro, para você ganhar uma geometria, conseguir operação de similaridade, distância, de comparação, essas coisas. E aí você implementa, né, a norma e o ângulo, né? Sabe comparar coisas, comparar textos e assim por diante. E você tem, em cima desse espaço, você constrói a transformação linear para transformar um dado em outro. Por exemplo, quando você converte um, uma voz em texto, ou o contrário, você está fazendo uma transformação linear, de certa forma. Tá? Você está fazendo uma operação linear. E esses autovetores e autovalores é muito importante, é bem profundo o significado conceitual em cima deles, por conta dessa a questão de simplificação. Né? É bem poderosa essa ferramenta. Então, como você viu, a gente pode aplicar em vários casos, né? E aí tem mais alguns aí, PageRank, a gente viu na questão do Google, né? PCA e o reconhecimento de face. Então, a álgebra linear é a linguagem da computação moderna. E realmente você usa em todo lugar. E em seguida eu vou propor uma atividade no Moodle, e aí vocês vão resolver lá baseado nessas aulas, tá?